Saudações a todos! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma das escalas de avaliação metodológica, que é a Robbins, ou como nome completo, Risk of Bias in Non-Randomized Studies of Interventions, ou, para os íntimos, Robbins A. Essa escala ela vai avaliar a qualidade metodológica de ensaios clínicos não randomizados com intervenções. Então, por exemplo, vou avaliar se determinada intervenção funciona e tudo mais, e não é um ensaio clínico, é a Robbins que é indicada nesse caso. Ela é uma escala que é composta por 7 domínios, que vão avaliar diferentes tipos de viés. Então, essa ferramenta funciona da seguinte forma. Eu vou deixar depois o link do artigo original. Então, nessa ferramenta tem vários tipos de pergunta que o pesquisador ele tem que responder sobre aquele artigo. Tem isso, tem aquilo. Aí, conforme forem as respostas dele, ele pode responder como sim, não, provavelmente não, e tem informações. De acordo com as respostas, vão vindo outras perguntas, e de acordo com a interpretação de o que significa cada pergunta, vai ser avaliado ao final o risco de viés de cada item. E eles podem ser classificados como baixo, moderado, sério ou crítico. Então, quanto menos viés, melhor. Bom, explicando de uma forma mais detalhada o que cada um significa, o viés por confundimento significa que tem um ou mais fatores de prognóstico que podem interferir na seleção dos candidatos naquela pesquisa. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, uma pessoa ir para um grupo e outra ir para o outro, seria o ideal não fosse relacionado ao prognóstico. Porque, por exemplo, você sabe que em determinada doença, determinado indicador no sangue é um preditor que a pessoa vai melhorar. Então, se eu escolher as pessoas de um grupo ou de outro por conta daquele indicativo, eu vou estar confundindo os dados no final, porque talvez não seja a intervenção que está fazendo as pessoas melhorar somente. Talvez seja esse fator prognóstico que confundiu os dados, por isso que é viés de confundimento. 2. Viés na seleção dos participantes do estudo. Por exemplo, tinham pessoas que eram elegíveis para o estudo, mas elas não participaram por nenhum motivo aparente. Pode ser um viés na seleção desses participantes. 3. Viés na classificação das intervenções. Esse viés vai estar relacionado a erros diferenciais e não diferenciais. Se os dados eles têm uma tendência ou eles são enviesados para a hipótese nula ou para a hipótese não nula. 4. Viés devido a desvios nas intenções de intervenção. Isso vai dizer respeito a que... Como que eu posso explicar? Os grupos que tem nesse estudo, eles foram tratados de forma diferente. Então, além da intervenção ser diferente, o cuidado entre esses grupos foi diferente também. Viés dados faltantes. Então, teve alguma perda de dado ao longo dessa pesquisa e isso comprometeu os resultados. É o viés por dados faltantes. 6. Viés por avaliação dos resultados. Então, pensa assim, tem os grupos lá desse estudo, porém, eles foram avaliados de forma diferente. Então, concorda que os resultados podem ser enganosos relacionados a isso, porque você avaliou de forma distinta? Então, é justamente isso que esse item nos traz. 7. Viés na seleção dos dados reportados. Isso já aconteceu algumas vezes, por exemplo, um artigo, ele vai avaliar um monte de coisa. Ele vai avaliar a função motora, a coordenação motora, velocidade de reação, força, amplitude de movimento, uma bateria de desfechos, de variáveis. Porém, quando chega lá nos resultados, ele só reporta o que funcionou, o que teve
diferença estatisticamente significativa. Os outros ele não reporta, ele não fala nada. Então há um viés na seleção dos dados reportados, porque o autor ele selecionou previamente quais dados ele ia reportar, o que era conveniente para ele. Então isso que nos traz esse item 7. Bom, retirado do artigo original tem os passos para você utilizar a Robbins. Primeiro, o plano. Você tem que especificar a sua questão de pesquisa, os potenciais confundidores e as co-intervenções. Depois vem o estágio 2, que é a avaliação do risco de viés específico para cada resultado. Então, nesse próximo passo, você especifica o objetivo principal e o efeito de interesse, seleciona os resultados para avaliação, examina os confundidores e as co-intervenções, você responde as questões, que é a da Robbins, como eu mencionei. Depois você avalia o risco de viés de cada domínio e depois você julga o risco de viés de acordo com esse resultado. Então, esses são os passos para a utilização da Robbins. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o arquivo original em inglês, mas seja feliz, faz uma forcinha que vai dar tudo certo. E siga passo a passo tudo que está falando nesse manual. Bom, eram essas informações sobre a Robbins. É um vídeo extremamente para familiarização. Qualquer tipo de dúvida adjacente que possa surgir, me mandem nos comentários. E se tiverem sugestões também. Por hoje é isso. E bons estudos para todos!